Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai continuar aí o assunto que a gente iniciou na aula, né? Sistema hematológico. E vamos ver outras coisas, tá? Aqui a gente tem o nosso vaso sanguíneo, né? Com todos os seus elementos, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, tá? Estão recordando? O que são glóbulos vermelhos, né? São as famosas hemácias, tá? São células aí responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso organismo. E eu falei para vocês que a coloração vermelha que a gente tem é devido aí à presença de hemoglobina na hemácia, tá? E ela também é responsável por carregar o oxigênio pelo nosso corpo. A gente tem o plasma, né? Que é a parte líquida do sangue, então neles são encontrados aí sais minerais, proteínas, hormônios, entre outras substâncias aí como nutrientes e resíduos do próprio corpo, tá? A gente tem os glóbulos brancos, né? Ou também chamados de leucócitos, tá, gente? São as células responsáveis pela defesa do nosso organismo, tá bom? E tem também as plaquetas, né, gente? Aqui embaixo, né, de corzinha amarelinha. Ela atua, gente, no processo de coagulação e também ajuda na reparação de vasos sanguíneos que às vezes sofrem algum tipo de lesão, tá? Comentei com vocês que uma doença aí que está muito ligada à quantidade de plaquetas é a dengue, né? Quando a gente tem uma dengue clássica, observa aí que a contagem de plaquetas fica abaixo de 100 mil microlitros de sangue. Então, isso é um número muito baixo, tá? Uma doença aí que a gente começou vendo foi a anemia, né? Que é quando a hemoglobina no sangue ela tá abaixo do normal, como resultado aí de uma carência de um ou mais nutrientes essenciais, né? As principais causas da anemia pode ser uma perda excessiva de sangue, por conta de um acidente, de um trauma, uma hemorragia, uma cirurgia, deficiências e anomalias de produção da hemácia, então às vezes o problema é na produção da hemácia mesmo, e uma destruição aí excessiva de hemácias, tá? Às vezes o próprio organismo está destruindo essas hemácias, um processo aí de uma defesa, talvez, ou de um ataque, né? E as anemias, gente, elas podem ser causadas aí pela deficiência de vários nutrientes. O mais comum é o ferro, né, como a gente falou, mas também pode ser zinco, vitamina B12, e outras proteínas, tá? A classificação das anemias, elas são classificadas aí de acordo com o tamanho das hemácias, né? Então, a gente tem as microcíticas, que podem ser anemia ferropriva, que é quando tem aí uma privação de ferro, né? A gente não tá tendo tanto ferro no nosso corpo. Ela é, gente, a mais comum aí das anemias, né? E tem a talassemia, que eu falei para vocês também. É uma anemia crônica de origem genética e é hereditária, então passa aí de pai para filho. E caracterizada, gente, pela redução das hemoglobinas e da quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, tá? Então fica reduzido. Aí tem as macrocíticas, né? Que um exemplo aí é a anemia perniciosa, né? Que é uma doença autoimune causada pela deficiência de vitamina B12, tá? Porque aí o corpo não consegue absorver essa vitamina B12, tá? O alcoolismo pode gerar aí também uma deficiência na vitamina B12 ou também do ácido fólico, tá?
Quem às vezes já passou por uma gestação vai lembrar que a gente usa aí o ácido fólico como suplementação durante a gestação, tá? E também devido ao uso de certos medicamentos, tá, gente? Esse metrotrexato, a gente falou lá que ele é muito utilizado em quimioterapia, então tratamento de câncer, tá? Ele vai afetar a hematopoiese. O que é hematopoiese? É a produção de células sanguíneas, tá? Então, se não vai produzir célula sanguínea, a gente vai ter uma deficiência. Se tem uma deficiência, vai causar uma anemia no organismo, tá? E normocítica é quando as hemácias têm um tamanho normal, mas aí pode acontecer uma perda de sangue, tá? Ou a anemia falciforme. Também é uma doença genética, hereditária, e nela a gente tem a alteração do formato das hemácias. A gente vai ver mais para frente, mas as hemácias, elas ficam parecendo uma foice, tá? A anemia ferropriva, então, é quando a gente tem aí uma privação de ferro, né? Ela é muito mais comum que as outras, aí 90% das anemias são causadas pela carência de ferro, né? E a gente tem que pensar, gente, que o ferro, ele é um nutriente essencial para a nossa vida, para o nosso organismo. E ele atua na produção, na fabricação das células vermelhas do sangue. Então, célula vermelha, glóbulos vermelhos, hemácias. Se está faltando ferro no organismo, não vai produzir glóbulos vermelhos. Se não produz glóbulos vermelhos, a gente não tem aí o transporte do oxigênio pelo corpo. Lembrando que são as hemácias que transportam o oxigênio, tá? Crianças, gestantes, lactantes, meninas e mulheres aí em fase de reprodução são os grupos mais afetados pela doença, né? Criança, às vezes é difícil fazer comer, às vezes não se interessa aí por esses alimentos que contêm ferro, né? Gestantes e lactantes, tem aí uma doação, né, de nutrientes, de vitaminas para o bebê, tá? E meninas e mulheres adultas, muito por conta da menstruação, tá, gente? A gente tem mulheres aí que podem ter um quadro, um fluxo menstrual muito intenso, às vezes isso prolonga aí para mais de um mês, então isso pode acarretar em uma anemia, tá? Os sintomas, né? Olhos amarelados, aqui no sistema nervoso central a gente tem a pessoa, ela tem fadiga, tontura, pode acarretar num desmaio, a pele apresenta uma palidez, uma frieza, os vasos sanguíneos, uma baixa pressão arterial. Por quê, gente? Se não tem célula suficiente, se está com uma carência de glóbulos vermelhos no sangue, não tem volume nesse sangue. Se não tem volume, a pressão vai cair, tá? Vai ter uma queda. Sistema respiratório, falta de ar, tá, gente? Dispneia e dificuldade respiratória. Coração, tem uma palpitação, uma taquicardia, pode ter uma dor no peito, tá? Muscular, pessoa apresenta fraqueza, né? Uma fadiga, não tem força. Intestinal, ocorre aí a mudança na cor das fezes, né? Se tá faltando ferro, e o ferro ele tem uma coloração, um vermelho escuro ou um amarronzado. Se as fezes, se o organismo não tem ferro suficiente, as fezes elas vão mudar aí a coloração, tá? E lá no baço também, a gente vai ter um alargamento dele, tá? E vai ter um aumento aí do tamanho. O tratamento dela aí, a cura pode vir, né, de 2 a 3 meses com a administração de sulfato ferroso, uma dieta rica aí em carne vermelha, vegetais e folhas escuras. Só que é importante comentar que esses alimentos,
eles contêm muito ferro, mas a absorção no nosso organismo ela é menor. Então, mesmo que o alimento tenha muito ferro, às vezes o organismo não vai absorver tudo que ele tem. Alimentos aí que são muito bons para anemia, gente, são os cereais, em particular aí feijão, lentilha, tá? Que são ricos em ferro. E uma dieta equilibrada, ela deve suprir pelo menos a necessidade diária de ferro, que é aí de 1 miligrama mais ou menos, tá? O mapa mental, né, gente, que eu falei para vocês que ele ajuda bastante aí na hora do estudo, tá? Tem algumas informações que estão resumidas e vai ajudar vocês a estudar. A talassemia, gente, também é um problema aí que envolve o sistema hematológico, tá? Então, é um distúrbio sanguíneo que envolve menores quantidades de proteína transportadoras de oxigênio. Qual que é a proteína que transporta oxigênio? A hemácia, né, gente? Ou glóbulo vermelho. Quando uma pessoa saudável, o glóbulo vermelho, ele tem uma forma por igual, um tamanho por igual, ele é redondo, ele é côncavo, ele é bonito, tá? Pensa que ele parece uma piscininha, assim, ele tem uma forma e tem um pouquinho mais fundo no meio. Agora, quando a pessoa ela tem talassemia, esse glóbulo vermelho ele não tá legal, ele não é bonito, ele é fraco, pálido, a forma dele, o tamanho dele não é por igual, tá? Ele tem partes maiores, tá? E os sintomas aí que essa pessoa pode ter: falta de apetite, palidez, irritabilidade, sistema imune fraco, tá? Comprometido, então é uma pessoa que está sujeita aí a infecções, atraso no crescimento, e sonolência, tá, gente? Normalmente é uma doença que diagnostica na infância. Então, se fizer o tratamento certinho, pode melhorar alguns desses sintomas, mas costuma ter um atraso aí no crescimento, tá? Tem a anemia perniciosa, né? Que é devido a uma carência de vitamina 12. E a vitamina 12, gente, ela é indispensável na espécie humana, tá? Para proliferar os glóbulos vermelhos do sangue e para manutenção da integridade das células nervosas. Então, se tiver vitamina B12, os glóbulos eles vão se proliferar, eles vão se reproduzir, vai aumentar a quantidade. Só que é uma vitamina, gente, que só existe no reino animal, em alimentos aí de origem animal, tá? Então, eu coloquei para os vegetarianos, veganos, para eles terem cuidado, porque já que eles não comem alimentos de origem animal, eles podem desenvolver aí uma carência dessa vitamina. Então, essas pessoas precisam estar sempre suplementando, fazendo exame de sangue para ver quanto que tá, né, a quantidade dessa vitamina. E a falta aí de vitamina B12, gente, causa anemia, né, e principalmente alterações neurológicas, que podem aí ser progressivas e mortais se não tiver um tratamento. Dessas alterações, pode ter uma mudança aí no estado mental, sintomas como perda de memória, depressão, alucinação, demência, tá, gente? Então, é bem grave. Os sintomas, tem a glossite, que seria aí uma língua que ela tá vermelha e ardente, tá? Podem surgir algumas dormências, tá? Membros nas extremidades, a falta de sensibilidade também, né? E uma deterioração mental irreversível, ou seja, vai tendo um prejuízo mental mesmo, as células elas vão morrendo. Aqui, como eu falei ontem para vocês, eu achei essa imagem bem legal e ela traz outras doenças, né? Mas é importante que a gente saiba identificar aí de acordo com a coloração da língua, né?
Aqui na parte vermelha, que a gente tem bem mais ao fundo, né, da língua, porque também tem a parte que pode ser vermelha aqui no começo, mas a gente está vendo mais aqui na base da língua, né? Ela pode indicar infecções por fungos, anemia, doenças autoimunes e até mesmo problemas gástricos, tá? Então, depois vocês olhem aqui certinho, porque eu achei bem interessante aí essa imagem. O tratamento aí dessa anemia perniciosa é a reposição através da injeção intramuscular de vitamina B12, de 2 ou 3 dias aí após a primeira injeção, o paciente ele já vai se sentir bem melhor, eufórico, bem disposto, com apetite, tá? E a anemia ela vai curar aí em poucas semanas e o sistema neurológico, esses sintomas que a gente tem, às vezes eles podem demorar um pouco mais, mas é possível aí conseguir reverter, né? A anemia falciforme, gente, como eu falei para vocês, é uma doença genética e hereditária, né? Causada pela anormalidade da hemoglobina nos glóbulos vermelhos do sangue. Então, ó, essa daqui seria uma hemácia normal, né? E essa daqui do lado é a hemácia que é característica aí da anemia falciforme. Ela parece uma foice, tá, gente? Então, os glóbulos, eles ficam deformados, alongados, e eles nem sempre conseguem passar através de pequenos vasos, causando aí um bloqueio e impedindo a circulação de sangue nas áreas ao redor, tá, gente? A anemia falciforme não é contagiosa, então, porque ela é genética, hereditária, então não precisa ter medo de pegar anemia falciforme, né? E as pessoas portadoras, elas necessitam de cuidados especiais de saúde. E como ela é diagnosticada normalmente desde a infância, então desde pequeno essa criança vai passar aí por alguns cuidados, tá? Aqui foi o que a gente falou ali, ó. Os glóbulos vermelhos deformados, né, ó, que são em formato aí de foice, eles prejudicam a circulação, porque às vezes eles podem bloquear quando for um vaso menor, tá, gente? Então, vai fazer o bloqueio e vai impedir a circulação. Vai ter um bloqueio, ó, eles ficam parados aqui, tá? Aí pode levar a vários problemas, né, gente? Uma insuficiência cardíaca, essa veia ela pode ficar entupida, tá? E sintomas aí de anemia falciforme, né, gente? A pessoa tem crises dolorosas, então, dor nos ossos, dor muscular, às vezes a dor vem aí acompanhar, quando tem uma exposição ao frio ou ao esforço, tá? Tem uma palidez, um cansaço fácil, então, às vezes, saiu da cama e foi no portão, por exemplo, isso já vai cansar a pessoa. Podem ter aí algumas úlceras, né, feridas, lesões nas pernas. Nas crianças, gente, pode ter um inchaço, um edema, que é bem doloroso, ó, aqui nas mãos, aí nessa imagem, e nos pés também, tá, gente? Então, a mãozinha da criança fica desse jeito e essa é uma característica da doença. Pode também ter um sequestro aí, entre aspas, do sangue para o baço, causando aí uma palidez muito grande. E às vezes um desmaio e um aumento do baço, né? Isso é uma emergência. Precisa, às vezes, fazer uma cirurgia, retirar o baço, tá? Então é bem grave. O tratamento pode ser usado aí medicações para dor, né, antibióticos, às vezes em caso de infecção, aumento aí da oferta de líquidos, e em casos mais graves, a transfusão sanguínea, tá? Cuidados de enfermagem, a gente vai incentivar a ingestão de alimentos ricos em vitaminas e minerais, proporcionar um ambiente adequado a uma melhor aceitação da dieta, principalmente quando é criança, né, gente? Envolver a família na orientação aí da dieta para pós-alta, né?
Aqui alguns sintomas aí da anemia em geral, tá, gente? Aqui tá em inglês, mas acho que talvez dê para entender. A gente tem fadiga, uma fraqueza, palidez na pele, arritmia, gente, pode influenciar aí no coração, no batimento cardíaco, dificuldade respiratória, tá? Tá mais exposto à infecção, então é um paciente que às vezes tem mais infecções recorrentes, tem dor no coração, tá? Então, crises dolorosas no coração também. A pele tem uma frieza, vamos assim dizer, tá? É uma pessoa que tem uma pele um pouco mais gelada, tá? E dor de cabeça, tá bom? Agora, gente, a gente vai começar a falar sobre a leucemia, tá? É uma neoplasia, então é um câncer, tá? Maligno dos órgãos formadores de sangue. Então, o que vai acontecer? Um acúmulo de células anormais lá na medula óssea. O que é a medula óssea, gente? A medula é o local de formação das células sanguíneas, tá? Então, é lá na medula que se forma as células sanguíneas. Lá na medula são encontradas, então, as células mães, né? Ou as células precursoras. Por isso que, às vezes, tem transplante de medula óssea para quem faz aí, para quem está em tratamento de leucemia. Porque quem está com leucemia não vai conseguir mais produzir essas células. Vai ter um problema aí na produção das células sanguíneas. Então, por isso que às vezes precisa fazer um transplante de medula, tá? E células sanguíneas, quando a gente está falando aí de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, tá? Que a gente tem essa imagem, ó, um sangue normal, uma pessoa saudável, tem uma boa quantidade de glóbulos vermelhos, temos glóbulos brancos, temos linfócitos e neutrófilos, que são células de defesa, tá, gente? Elas atuam aí na nossa defesa. E plaquetas também, ó. Lá na leucemia, a quantidade aí de glóbulos vermelhos diminui e aumenta a quantidade de neutrófilos e linfócitos. Então, quer dizer que o organismo ele está atacando o próprio organismo, tá? Pode ser até uma doença autoimune mesmo. Sintomas, gente, na leucemia, isso daqui são termos de enfermagem mesmo, que vocês já precisam ir sabendo. Tem o aparecimento de petequias, que são pequenas manchas aí vermelhas, hemorrágicas, tá? Equimoses, que são manchas azuladas decorrente do extravasamento de sangue para a pele. Então, é quando fica aquele roxo mais azulado, sabe? Epistaxe, que é o sangramento nasal, pode ter também o sangramento gengival, né, na gengiva. Hemorragias, gente, na retina, aqui no olho, tá? Ou em qualquer orifício corporal. Então, por exemplo, o nariz, né, a gengiva. Uma palidez acentuada aí, fadiga, dispneia. A pessoa pode ter muita febre, pode ter infecções recorrentes. Esse termo aqui, ó, gente, esplenomegalia, tá? Aumento do baço, tá? Guardem isso. E hepatomegalia, aumento do fígado, tá? A pessoa vai ter uma dor óssea e nas articulações também, e alguns efeitos neurológicos aí decorrentes da própria alteração no sistema nervoso. Por exemplo, desorientação, sonolência, torpor. Torpor, gente, é quando aquela pessoa que está bem
bem mole, sabe? Às vezes, quando está num processo de febre, a pessoa não fica bem molinha, assim, o corpo bem largado. Isso daqui seria torpor, tá, gente? Também é um termo aí para a gente já saber. Então, ó, sintomas, né, da leucemia: dores de cabeça, febre, gengivas inflamadas ou com sangramento, gânglios, gente, inchados. Sabe essas bolinhas que a gente tem aqui no pescoço, que a gente consegue sentir? Quando a gente, às vezes, está com uma infecção de garganta, esses glândulos, eles ficam inchados, a gente consegue palpar, tá? Eles ficam edemaciados. Então, isso também é uma característica aí da leucemia. Fígado ou baço aumentados, falta de ar, perda de peso ou falta de apetite, fraqueza ou fadiga, palidez, infecções frequentes, as petequias, né, as manchas avermelhadas na pele, sangramentos ou hematomas incomuns. Então, por exemplo, a pessoa na perna aparece cheio de hematomas que você não bateu, você não caiu, tá? E é uma pele sensível, então machuca fácil e tem aí uma dor nos ossos ou nas articulações, tá? Sintomas aí, então, de anemia ou de leucemia, na verdade, né? Os sintomas em geral das leucemias. Então, tem a anemia, né? A pessoa tem uma baixa imunidade, tanto é que agora não, porque todo mundo usa máscara, né? Mas quando se está em tratamento para leucemia, essa pessoa fica sempre de máscara. As pessoas que estão em volta dela também usam máscara, tá? Sangramento. Então, aqui vai explicando o porquê de cada sintoma, tá? Gânglios inchados e outros sinais também podem ter. Isso vai depender aí de cada pessoa, pode variar. E a leucemia, gente, ela é classificada em 4 categorias principais aí. Tem a leucemia mieloide aguda e crônica, e tem a leucemia linfóide aguda e leucemia linfóide crônica. A leucemia aguda, ela é progressiva, então ela vai evoluindo conforme vai passando o tempo, e ela afeta células primitivas. O que é células primitivas? São as células sanguíneas mães, são aquelas que dão origem a todas as outras, tá? Fazendo com que essas células percam a capacidade de desempenhar a sua função. Se ela está sendo atacada, se ela está sendo afetada, ela não vai conseguir produzir outras células sanguíneas, tá? Então, aí ocorre o crescimento rápido de células sanguíneas imaturas, de células que não estão prontas para desempenhar a sua função. E essa doença aí, ela torna a medula óssea incapaz de produzir células sanguíneas saudáveis, tá? Então, essas células, elas não são saudáveis, por isso que tem aí essa doença. Ela comete aí um maior número de crianças, então, normalmente é diagnosticada na infância e pode levar à morte em pouco tempo. Então, ela tem tratamento, né? Pode ter a cura, mas ela também pode evoluir muito rápido. E a leucemia crônica, ela progride mais lentamente, permitindo aí o crescimento de maior número de células, já que essas células, elas podem ser capazes de exercer algumas funções normais, tá? E tem um acúmulo aí de células que são maduras, que são saudáveis, mas ainda assim elas podem ser anormais. O que é anormal? Quando não é normal, tá? Ela acomete mais idosos, tá? E pode durar aí até 15 anos. O tratamento, gente, que faz por meio da quimioterapia, né, tem o objetivo de destruir as células leucêmicas, que são essas células que estão anormais, que não são saudáveis,
para que a medula óssea volte a produzir células normais, tá? A quimioterapia, então, é um tratamento, a gente vai fazer controle de infecção ou complicação hemorrágica e vai prevenir alguma alteração no sistema nervoso, tá? Para alguns casos, é indicado aí o transplante de medula óssea, mas é muito difícil chegar à sua vez, achar um doador compatível. Normalmente se procura entre a família, né? Irmão, consanguíneo, tá? Mas é difícil o transplante de medula óssea, porque pode acontecer também rejeição depois, tá? E o tratamento para leucemia crônica visa aí controlar a doença e os seus sintomas, mas raramente vai ter uma cura, tá, gente? E vamos pensar aí que a cura, quando for possível, não deve se basear somente na recuperação biológica, ou seja, somente recuperar o organismo. Mas a gente também tem que pensar no bem-estar e na qualidade de vida desse paciente, né? Então, envolver a família, envolver outros profissionais, como, por exemplo, um suporte psicológico, tá? Tanto para o paciente quanto para a sua família, para o seu cuidador, tá? E aqui, gente, eu achei interessante trazer isso, porque às vezes podem ter muitas pessoas com dúvida, mas a gente tem os nossos tipos sanguíneos, né? Cada um tem o seu. Às vezes tem pessoas que não sabem ainda qual que é o seu. O tipo sanguíneo A tem hemácias com proteínas A, tá, gente? É uma proteína que chama A. Por isso que é o tipo sanguíneo A. Aqui no tipo sanguíneo B, a gente tem hemácias com proteínas B. Então, ó, A verdinho e B azul. No tipo sanguíneo AB, a gente vai ter os dois, ó, verde e azul. Então, tem hemácias com proteínas A e B. E o tipo sanguíneo O, gente, não tem nenhuma proteína aqui, nem A nem B. Então, o O, ele é como se ele representasse o zero, tá? Porque ele é sem proteínas. E uma dúvida muito comum que a gente às vezes nunca consegue decorar é para quem que eu posso doar, de quem que eu posso receber, tá? Então, essa tabelinha é bem interessante. E chamei atenção aqui para o AB positivo, porque ele é receptor universal, tá, gente? Ele pode receber de todos os tipos sanguíneos. Então, quem é AB positivo tem uma vantagem muito boa, né? E o O negativo, ele é doador universal. Então, ele pode doar sangue, essa pessoa pode doar sangue para todo mundo, tá? Qualquer pessoa, ele pode doar sangue. E aqui no AB positivo, vai receber sangue de qualquer pessoa, tá bom? A nossa aula hoje foi essa. Espero que vocês consigam estudar. E até a próxima.